está nos acompanhando pela Jovem Pan Maringá, pelas nossas plataformas na internet, você se lembra onde você estava no dia 11 de março de 2020? Por que eu estou relembrando essa data? Porque hoje completam 5 anos que a Organização Mundial de Saúde classificou a Covid-19 como pandemia. E até então o termo era comum no meio científico e em outros redutos médicos. E aí não fazia parte do nosso vocabulário da população. A gente sequer tinha ouvido falar muito, a gente sequer tinha ouvido falar disso, né? E hoje, essas expressões todas que a gente adquiriu durante a pandemia, isolamento social, Covid, coronavírus, essas coisas todas estão recorrentes no nosso vocabulário. A marca de 5 anos pode até parecer distante, mas o impacto desse período, que se estendeu até maio de 2023, ainda são sentidos na sociedade até agora. Medidas emergenciais foram adotadas para conter a disseminação da doença. Aí, serviços de drive-thru ganharam forças, carros em shoppings, aulas remotas, tantas coisas mudaram de lá para cá. Mas eu quero saber qual o legado, o que aprendemos, o que deixamos de aprender com o estudo, como melhoramos as nossas relações sociais depois de ficarmos distantes e entender que a gente precisa desse contato social. Segundo os dados atualizados, até o mês de março, a Covid já infectou mais de 39 milhões de pessoas no Brasil e causou 715 mil mortes. Nas principais cidades do centro do país aqui, foram registradas muitas mortes mesmo. Então, a gente aprendeu com isso. O que a gente aprendeu? O que continuamos? Eu percebo que o álcool em gel, o vidrinho de álcool ainda permanece. Em muitos locais, em muitos comércios permanece. Depois de 5 anos, o Edivaldo Magro, quais as lições a gente aprendeu da pandemia? E me parece que com o mundo globalizado, Edivaldo, qualquer coisa que surge no leste do Sudão acende uma luz amarela no restante do mundo. Pois é, Paulo, só lembrando que o Covid está ativo ainda, obviamente, agravando bem menos que outrora, em função da vacina, em função do vírus não estar tão ativo quanto antes, mas enfim, eu vejo pouca coisa, viu, Paulo? Eu me recordo que na soleira das portas já havia aquele volume enorme de calçados, né? Eu não sei se alguém aqui ainda tira o sapato para entrar em casa, era um protocolo extremamente rigoroso, né? Eu integrava uma equipe que coordenava as informações e tudo mais sobre a Covid, e a gente chegava a dormir fora de casa várias vezes porque havia o medo, né, da equipe de ser contaminado. Da equipe, todos pegaram, inclusive o secretário de saúde, o Biato, depois o Trevisan, que era chefe de gabinete da direção do Ulisses Maia, quase morreu, né? E tantas vidas se perderam do nosso entorno naquele momento. E eu acho que nós aprendemos pouquíssimos, viu, Paulo, com a pandemia. Eu esperava mais, principalmente o uso de máscara mais frequente em restaurante, por exemplo, principalmente por garçons. Eu acho que nosso aprendizado, né, do cidadão foi muito pouco. Nós lembramos até no início do programa que o álcool gel, né, Paulo, continua em todos os locais, tem aqui na nossa bancada, mas eu acho que eu não faço a higienização, acho que poucos aqui usam o álcool gel. Aquele hábito cotidiano de fazer aquele cuidado, aquele protocolo de limpar as mãos, a gente não tem mais. Infelizmente, ficou pouco ensinamento do Covid. Mas as barreiras internacionais, os protocolos internacionais de prevenção estão muito ativos, muito mais refinados. Então, os riscos numa pandemia, obviamente, ainda existem, mas eu acho que nós temos a capacidade de reação muito maior. Lembrando que entre uma coisa e outra, da decretação da pandemia e a vacina, decorreram apenas 2 anos. Então, foi um tempo muito rápido para o surgimento da vacina. Regiane? Eu, sinceramente, acho que tenho certeza, as pessoas realmente não aprenderam absolutamente nada. E, infelizmente, o que ficou, especialmente nos jovens, em relação ao isolamento, ter essa condição de viver sozinho mesmo, que está trazendo resultados bem tristes, lamentáveis, que não são vistos na mídia, né, por uma questão óbvia, justamente porque esse tipo de notícia acaba, de certa forma, incentivando e alimentando ainda mais o lado negativo de tudo isso.
Eu tenho 2 filhos e eu vejo a diferença bem grande entre um e outro. O mais velho, quando as portas se abriram, parece que ele tinha ficado preso a vida inteira ali, quis viver tudo que não tinha vivido ao longo desses 2 anos, né, por estar na faixa da adolescência. E o mais novo, ele vive numa condição normalizada desse isolamento na frente da televisão, no videogame, aquela coisa, conversa com os amigos livremente pelo videogame mesmo, não tendo esse contato, a necessidade desse contato pessoal, que é tão prazeroso justamente você olhar olho no olho, estar na presença de colegas. E o que traz isso? Uma coisa muito ruim. É ruim isso. A gente precisa estar em sociedade, a gente precisa estar no meio, convivendo num conjunto e não isolado nas suas casas. O que, mais uma vez, eu friso, tem trazido resultados não positivos. Em relação à higiene, infelizmente, deixa muito a desejar, assim. Foi um período onde as pessoas acho que até ficaram meio revoltadas por ter que ficar lavando litro de leite quando trazia para dentro de casa. E então agora virou tudo normal como era antes. Mas, Paulo, eu vi uma notícia que parece que tentam colocar de novo para a gente, é a tal da Mpox, não sei nem se é assim que se fala o nome, né? A nova cepa letal chamada de Clado 1B, que foi identificada. Então a gente lança essas notícias por aí como se fosse assim, nossa, gente, tá vindo outra. E espero que não, né? Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, a Covid trouxe alguma coisa para nós, sim, mas trouxe coisa ruim. Porque foram anos assim que nós vivemos com a paranoia da morte batendo na nossa casa, batendo no lado. Eu não tive ninguém padeceu da minha família devido à Covid. E olha que minha família é grande, com conexões em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Paulo Caetano, nós vivemos um momento que qualquer coisa que a gente faz e continua. Você não pode falar nada que você passa a ser um monstro e começa a ser criticado. Existem coisas assim, por exemplo, uma coisa que até agora eu não entendi. Por exemplo, o Trump assumiu, mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Você vê, a cloroquina começa a ser aceita. Então, que país que nós vivemos? Que mundo que nós vivemos? Nós vivemos num mundo onde o pessoal quer tocar o terror e quer deixar a gente com medo 24 horas por dia. Paulo Caetano. Ângelo Rigon. Bem, a gente só ouvia falar da gripe espanhola em escola, né? Não fazia ideia. Com a Covid a gente passou a ter, porque depois da gripe foi só a Covid. Então a gente imagina quando não haviam vacinas, quando não haviam tratamentos, esse tipo de consideração em relação a pandemias. Eu particularmente achava que o ser humano ia sair dessa e aprendendo alguma coisa. Não, sabe? Ele foi, muita gente foi atrás de mentirosos, de pessoas que usaram politicamente a coisa, que duvidaram e duvidam até hoje da doença, né? Isso é uma coisa que me deixou chateado, porque a gente perdeu muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Além um monte de gente que morreu de Covid, que era familiares e amigos. Eu, particularmente, debito o falecimento da minha mãe em decorrência indireta da Covid, porque ela teve que mudar completamente os hábitos. Era uma pessoa alegre e, de repente, deixou de fazer o que gostava. E isso acabou influenciando numa certa depressão. Então, mas, de qualquer forma, você vê, há gente que pensa que entendeu. Eu, final de semana, fui para Curitiba, tive coriza e já no médico, não, você tomou vacina? Tomou vacina, então fica tranquilo, é uma simples coriza. Acho que isso é legal. As pessoas, pelo menos as que pensam, passaram a tomar mais cuidado, a usar mais máscara. Você vai no mercado, você vê pessoas de idade ou que estão com gripe usando máscara. E o que eu peço muito a Deus, agradeço muito a Deus, o fato de eu ser cardiopata, ter um CDI no peito e ter escapado. Minha esposa pegou o Covid 2 vezes dentro de casa. Eu segui as normas. Eu não peguei. Fui daqui a Curitiba levando 4 pessoas num carro. Todos eles pegaram Covid, menos eu, que estava mais suscetível à doença. Então, era isso. Eu queria terminar com esse agradecimento a Deus por ter de novo, eu só devo ser muito ruim, porque não é possível. Eu Você tem muito o que falar, é por isso. Vai, Kim Rafael.
Pois bem, né? Quantos... Você tem o boletim hoje atualizado de quantos tem infectados hoje ou não? Eu acredito que não esteja tanto assim, né? Quer dizer Até a UN desativou a plataforma dela. Ah, então. Tá. Então, vai de encontro o que vocês falaram, com todo respeito. Né? As pessoas aprenderam a lidar com a situação. Aprenderam. Nós tivemos, obviamente, situações de contenção de segurança, como a própria vacinação, a obrigatoriedade da vacinação. Então, as pessoas aprenderam, definitivamente. Senão, quanto tempo nós não temos um pico de pandemia, de epidemia da própria Covid? Há muito tempo. Mas nem Então, vai assim, ter as mais. pessoas têm aprendido. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, nós estamos aqui com álcool, antes não existia. Existem sim pessoas idosas que ainda continuam usando máscara. Mas se não há necessidade hoje, diante da vacinação, não há necessidade de utilização, porque as pessoas entenderam. Mas, óbvio, se tiver alguma situação relacionada à própria, uma nova cepa aí, com certeza as pessoas vão tomar mais cuidado, porque elas passaram por isso. Então, assim, não é porque hoje todo mundo não tá usando máscara, né, por exemplo, que as pessoas não aprenderam. Óbvio que aprenderam. É óbvio que as pessoas aprenderam e ficaram em dias assim tribulosos, né, nebulosos, uma escuridão tremenda, diante da necessidade, obviamente, aí de você ter a segurança. Tem aí, Edivaldo, óbitos, últimos Hoje boletim foi 12/2. Uhum. São esses números aqui, ó. notificados, último 37, confirmados, último 12. Então, assim, nenhum óbito. Então, assim, na minha opinião, tá? As pessoas aprenderam sim. Eles tomam muito mais cuidado. Em todo o estabelecimento tem o álcool em gel. Eu frequento 2 lugares diariamente e a pessoa atendente ainda usa máscara. Agora, obviamente, em casa é diferente. Eu sempre tirava o calçado, antes mesmo da pandemia. É uma questão de você entender que vai sujar a tua casa, né? Ponto. Na minha opinião, nós aprendemos sim e estamos com certeza não mais no aguardo, né? De uma nova cepa aí, porque nós estamos cansados disso. Eu tenho certeza que se tiver uma nova situação, né, teremos a vacinação com certeza e as pessoas vão se conscientizar muito mais, porque morreram muitas pessoas. 8h02. Repita. Eu quero falar uma coisa, tudo bem, só que assim, existem epidemias, a gente convive com a dengue, o que vem sido frisado aqui, cuide do seu, por isso que é o negócio Que não de tem você nada a ver uma aprender. coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa Então, com a outra, mas está quando o ativo, assunto for dengue, mas aí é uma está outra situação, ativo. porque Aqui, dengue, Rafael, mas me é verdade, poupe. dengue É infelizmente ativo tem e todo algo que a ano e gente- ninguém aprende. Que Tem ignorância. todo ano. Não é. Que Você não ignorância. aceita o contraponto. Você está numa bancada onde existe debate. Você não está pronto para ser debatida e aí não também criticada. não, aí com não, todo não, respeito. não, A monólogo. não precisa Não, disso. aí um programa monólogo, só Não, ela mas tem não opinião precisa e não disso, pode mas se não precisa contrapor. disso. Para. Mas não eu é estou bem assim que funciona. pontuando algo que é Uma ativo. coisa não tem nada a ver com a outra. Cara, a Covid eu vou falar aconteceu no- há vou falar 5 no- anos, no- uma no- coisa que não acontecia, nunca bom. aconteceu. Joaquim, deixa Dengue, agora. todo ano. Vai. Dengue, todo ano. Vai. E ninguém aprende com isso. Pra eu fazer aqui o que eu encerrar o programa. Vai. Pode concluir. Pontuando algo que é ativo, que torna-se epidemias e que a gente deve se preocupar também, assim como foi, e aprender, Kim Rafael. Não, Simples Pronto, não assim. fala o nome, não. Com dengue, não. Aí você Não dá aprende. legitimidade pra ele Dengue responder. não aprende, Ó, porque todo gente, ano tem. eu preciso fazer só um comentário final aqui. Nesses 5 anos, o que fica pra nós aqui, eu tô nesta bancada desde o primeiro dia desse programa. Carioca também. Obrigado. Ângelo tá aqui há mais tempo também. E estamos completando 12 anos desse programa. Dia 9 de março, E Paulinho. o idealizador desse programa faleceu em decorrência da Covid. A pessoa que teve a ideia, a pessoa que viabilizou, a pessoa que bancou todo mundo para fazer esse tipo de programa aqui na Jovem Pan Maringá. Então, para nós, sem dúvida, como família Jovem Pan e como quem participa desse programa aqui do RCC News todas as manhãs, há uma lacuna deixada pela Covid-19. Isso é fato e ninguém consegue apagar da história, tá? Então, é isso. Acho que a gente precisa de resiliência às vezes. Aí eu faço o meio corpo aqui com a Regiane. Já aprendemos, como quem falou, mas precisamos aprender em outras coisas também. 8h04.